Sabe quando a gente tá lá treinando um exercício vocal, a gente tá arrasando, mas aí na hora de botar a mesma técnica na música, simplesmente não rola? Quase todos os dias nós recebemos perguntas de professores de canto e de cantores que querem transferir a mesma técnica que eles conseguiram conquistar num exercício vocal na música, ou seja, transferir do exercício para a música. E nesse vídeo eu vou te ensinar o caminho para conseguir fazer isso. Meu nome é Fernando Zimmermann, sou voice coach e um dos fundadores do Full Voice Institute, o lugar da técnica vocal que já impressionou até os jurados da TV. É bastante comum que, com o direcionamento correto, a gente consiga evoluir a nossa técnica executando, fazendo alguns exercícios vocais. Esse resultado a gente consegue experimentar sempre, primeiro num exercício, e num exercício que costuma ser simples. Acontece que é muito comum também, na hora que a gente vai tentar transferir aquela técnica que a gente conseguiu num determinado exercício específico, para uma música, as coisas não saírem como esperado e às vezes nem se aproximarem perto do que a gente conseguiu conquistar ali com determinado exercício vocal. No método Full Voice, a gente tem uma parte do nosso método dedicada àquilo que a gente chama de reprogramação Full Voice. E essa reprogramação Full Voice é um caminho que a gente segue com todos os nossos alunos para que a gente possa justamente auxiliar eles a sair do exercício para chegar lá na música, preservando a técnica. E essa reprogramação Full Voice, ela é baseada em 3 princípios fundamentais da aprendizagem motora. E para você que não sabe o que é aprendizado motor ou aprendizagem motora, é simplesmente a maneira como o nosso corpo aprende as habilidades físicas, como andar, como nadar, como correr, como andar de bicicleta, como esquiar, como patinar e também cantar, porque cantar também é uma habilidade física. Eu agora vou falar de alguns conceitos que são bastante técnicos e eu sei que muitos professores de canto assistem a gente aqui no canal do Full Voice. Então, se você por um acaso apenas canta por hobby e às vezes não está tão interessado assim nas minúcias desses detalhes tão técnicos, tão científicos, pode pular essa parte do vídeo. Mas eu recomendo que você assista, tá? Porque no mínimo você vai entender o que se passa por trás de todo esse processo. Para falar desses 3 princípios que norteiam aquilo que a gente chama de reprogramação Full Voice, você vai precisar lembrar de 3 palavrinhas. São elas: retenção, generalização e variabilidade. Vamos entender agora o que elas significam na prática. Retenção é a nossa capacidade de manter uma habilidade dadas as mesmas condições de prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que eu tiver todas as mesmas condições, toda vez que eu for executar uma mesma tarefa e eu conseguir executar essa tarefa ali com uma certa maestria, isso quer dizer que dentro dessa tarefa eu consegui preservar a minha habilidade. A gente precisa lembrar que quando a gente está falando aqui de canto, a gente está falando de uma série de habilidades que a gente constrói para construir a nossa técnica vocal. Então toda vez que eu falar aqui de habilidade, eu vou estar falando, é claro, de habilidades de controle do nosso instrumento vocal. Tá, mas o que isso significa no canto? No canto, simplesmente reter uma habilidade significa que eu consigo executar sempre um mesmo exercício, veja, um mesmo exercício com uma certa habilidade, com uma certa maestria nesse exercício, toda vez que eu precisar executar esse exercício. Então, vamos supor que eu precise fazer um exercício de mamamã, por exemplo. E eu consigo executar agora esse exercício várias e várias vezes sem precisar de explicação dos meus professores, sem também precisar, às vezes, ficar dando voltas em vários erros que eu posso acabar cometendo ali de execução do exercício. Toda vez que eu vou buscar fazer esse exercício, eu consigo executar esse exercício. Eu executar esse exercício não necessariamente significa que eu já estou pronto para ir para a música. Simplesmente significa que eu consigo executar aquela tarefa específica. Por quê? Porque essa tarefa
tem condições de práticas específicas, que obviamente, nesse caso, são a escala que eu estou fazendo, essa consoante que eu estou usando, essa vogal que eu estou usando, enfim, o alcance também, tudo isso são as condições de prática que eu estou mantendo sempre as mesmas, dentro desse mesmo exercício. Muitas vezes, quando a gente sai de um exercício como esse e vai para um outro exercício, simplesmente mudando a consoante e a combinação de vogais, o que pode acontecer é eu acabar perdendo totalmente essa coordenação para chegar nessa nota. Então vamos supor que eu saí desse e fui fazer um nei, 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 e eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu mudei as condições de prática. E o que quer dizer isso, eu mudar as condições de prática? Veja, eu mudei aqui a consoante e mudei também a combinação de vogais. Eu agora estou usando um EI, inclusive, né? Então mudei as condições de prática porque o exercício mudou. E é muito comum que nesse momento muita gente acabe perdendo aquela técnica que conseguiu num exercício anterior. Isso significa que a gente não conseguiu evoluir? Não, a gente conseguiu dentro daquele determinado exercício. Veja, eu falei de retenção ser justamente as mesmas condições de prática. Só que veja, reter uma habilidade num exercício específico é só parte do processo. É uma parte importante, sim, mas é só parte. Para eu conseguir mover de um exercício para um outro exercício, eu preciso conseguir descobrir e de alguma forma treinar no meu corpo e no meu cérebro a habilidade da nossa segunda palavrinha, que é a generalização. O que significa generalização? Generalização significa que eu consigo transpor essa habilidade que eu aprendi num determinado exercício, numa determinada tarefa, para outras condições de prática, ou seja, outras tarefas. No canto, por exemplo, outros vocalizes, outros exercícios. Então, quando alguém consegue generalizar uma habilidade, essa pessoa consegue sair de um exercício como para um exercício como nei, 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 sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque essa pessoa já está conseguindo mover essa habilidade para diferentes combinações. Ah, mas mantendo essa mesma escala? Não, às vezes mantendo outras. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Nei, 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 nei. Yo, 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 yo. Enfim, eu posso mudar as escalas, os arpejos, eu posso mudar a combinação de consoantes, tudo isso, e eu consigo manter o mesmo nível de habilidade, o mesmo nível técnico, através de outros exercícios. Apenas quando a gente consegue fazer isso é que a gente está pronto para conseguir sair de um exercício para a música. E muita gente acaba falhando justamente nesse ponto. Achou que dominou um exercício e já vai direto para a música achando que já vai conseguir transpor essa habilidade do exercício para a música. Mas não, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conseguir praticar outros exercícios, mantendo esse mesmo nível de habilidade, para que a gente possa estar pronto para mover para a música. Tá, mas como fazer isso? É aí que entra a nossa terceira palavrinha, que é a variabilidade. Variabilidade pressupõe justamente que a gente varie os estímulos. O que eu quero dizer com isso? No canto, isso significa que eu vou sair de um exercício como um e eu vou para um nei, 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 yo, 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 ya, 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 ye, 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 ye. Enfim, eu vario as escalas, eu vario a combinação de vogais, eu vario as consoantes e com essa variabilidade de estímulos, eu estou justamente estimulando a generalização de uma habilidade que eu consegui aprender com um exercício específico. Tá, Fernando, mas lá no começo tu falou que não é bem assim, né, querido? Que às vezes a gente sai de um exercício, vai para o outro e não dá certo. Claro, é bem verdade. Por essa razão, a melhor maneira de proporcionar essa variabilidade de estímulos é mudando um elemento por vez
toda vez que a gente for proporcionar aí alguma variação. Então, por exemplo, se eu estou saindo desse exercício aqui, ó, eu tenho a consoante M, eu tenho a vogal A, que eu estou usando aqui, e eu tenho esse arpejo. Eu tenho também essa intensidade, esse timbre um pouquinho mais desse jeito, né? O que eu quero dizer aqui? Eu tenho essas condições de prática. Para eu proporcionar a variabilidade da melhor maneira possível, para que eu não perca essa habilidade, o que eu vou fazer? Ao invés de mudar drasticamente para alguma coisa como NEI, que eu já mudei a consoante e a combinação de vogais, ao invés disso, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para N, por exemplo. E aí eu mudo só a consoante. Então, e depois eu posso mudar o quê? Eu posso mudar a combinação ali de vogais. Então, ao invés de usar o A, vou usar o EI. Nei, 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 nei. Muita gente, na hora de fazer essa mudança de vogais, acaba mudando totalmente a articulação. E é aqui que está um pulo do gato aqui da prática, de fazer eu estou com uma determinada articulação aqui, né? Na hora de mudar, eu não vou mudar tipo para NEI! Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o mais próximo possível do A anterior. Então eu faço MEI, NEI! Percebeu? Eu busquei manter a minha articulação o mais perto possível do que eu estava praticando antes. Tá, Fernando, mas eu não quero cantar assim, ó. NEI! Essa nota. Eu quero cantar ela mais aberta. Beleza, mas eu estou explicando aqui o passo a passo. Então, primeiro você vai praticar desse jeito, o mais próximo possível das condições de prática que levaram você para aquela habilidade determinada que você queria alcançar. Depois é que você vai manipular essa condição de prática, ou seja, essa articulação para abrir. Então vamos supor, eu quero fazer aqui um mei, 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 mei. Quero fazer ela mais aberta. Mei, mei, nei. Primeiro eu vou praticar aqui, ó. Nei, mei, nei. Depois que eu conseguir manter essa mesma habilidade, ou seja, manter esse mesmo nível técnico, aí eu começo a abrir minha articulação. Mei, nei, nei. Porque é claro que o meu corpo já vai demandar um controle muito mais aprimorado, mas seguindo esse processo, a gente vai dar a oportunidade para o nosso cérebro, para o nosso corpo aprenderem esse controle. Ficou claro, então, como que funciona esse processo para a gente sair do exercício vocal e ir até a música do nosso repertório? Tá, Fernando, mas aqui, ó, tu não falou da música, querido. E aí, como é que faz? Haha! Eu guardei o melhor pro final. Para exemplificar para você como fazer essa transferência para música, eu peguei aqui uma música que é bastante desafiadora, que é justamente We Are the Champions do Queen. Inclusive, essa música tem justamente esse si bemol agudo aqui, tá? Lá na parte que canta We Are the Champions. Então vamos supor que eu estou lá trabalhando com o meu aluno e tudo mais, e aí ele vai cantar essa música até aqui, ó, até essa parte aqui do refrão, né? We are the champions. Vai tranquilo. Mas na hora de ir lá para aquela nota, dá tudo errado. Por quê? Porque essa pessoa tá empurrando demais e tá acabando quebrando porque não tá conseguindo controlar essa pressão toda que tá vindo para produzir esse som. Qual é o primeiro passo? É justamente chegar lá com algum exercício, que claro, a gente vai fazer diversos exercícios, mas na hora que o nosso aluno, ou que você, que apenas canta, tá praticando, encontrou um exercício que conseguiu chegar com uma consistência legal nessa nota, por exemplo, né? Aqui como o mamamã, por exemplo. Pô, consegui chegar legal nesse exercício. Qual que é o próximo passo? Veja, eu tô tocando justamente naquela nota lá, tá? Que tem na música. Consegui já chegar, já vou direto pra música? Não, você vai começar a variar. Então, de um arpejo como esse aqui, ó, eu posso variar para agora começar a repetir essa nota lá em cima. No We Are the Champions, a vogal que a gente sustenta lá em cima é we.
O I, inclusive, né, essa vogal I, ela é bastante difícil de cantar aqui. Tem até um truquezinho aqui que eu vou ensinar também por trás disso, que eu vou usar aqui agora também, tá? E além da vogal ser difícil, a nota ela é sustentada, porque ela é we are. E ainda vem aqui para esse Lá com A, que é bastante difícil. Essa mudança da vogal I para o A é bastante difícil, né? Então eu preciso mapear o que a minha música tem, que me desafia, e obviamente levar as condições de prática o mais próximo possível disso. Beleza, consegui no Mamamã. Qual que é o próximo passo? Veja, eu tenho que cantar lá em cima o quê? Um I. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, desse Mamamã que eu fiz repetido, o próximo passo que eu posso fazer é mudar a vogal pro I. Então eu posso fazer mi. A minha articulação eu busco fazer o mais próximo possível do que eu estava fazendo no A. Observa a minha boca, ó. Veja que eu não estou fazendo mi, porque isso aqui vai me colocar numa outra condição, num outro alinhamento aqui no meu corpo, né? Então, eu vou lá e faço isso. Mi. Faço o mais próximo possível, não mudo muito, para eu conseguir sustentar agora esse I, que não é bem um I. Pode perceber que eu não estou articulando I, eu estou articulando I, que tem um A ali de fundo, né? Ó. Se eu descer pro grave, fica até mais claro que eu tô quase articulando um E, na verdade, aqui, né? Eu tô abrindo a vogal. Ao invés de I, eu tô fazendo I, desse jeito. Claro, porque isso vai me ajudar a ficar o mais próximo possível do A anterior. Tá, agora qual que é o próximo passo? Tá, eu tenho que fazer isso aqui, né? We are the champions. Então, o que eu posso fazer? Eu posso brincar agora com esse intervalo aqui, né? Então, eu posso fazer direto mi, já lá, então mi. Vê que eu tô saindo agora desse arpejo e tô botando esse intervalo, que é o intervalo que tem na música. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô modificando a melodia para ela ficar o mais próximo possível da música. Pô, já consegui fazer esse salto ali, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer todo aquele fraseado, começando no exercício até chegar no fraseado da música. Então eu vou fazer mi. Percebeu que eu coloquei o fraseado musical dentro do exercício, logo na sequência desse arpejo para conseguir subir mantendo a técnica? Então, eu estou aproximando o máximo possível as condições da música. Pô, mas na música eu não canto mi, eu canto We are the champions. Então é We are, né? As vogais que eu uso, né? We are the champions. Então é isso que eu estou cantando. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse fraseado mi, e colocar as vogais que estão na música dentro dessa prática, desse exercício. Pô, maravilha, já tô quase lá, agora já tô começando a cantar mais perto da música. Qual que é o próximo passo? Eu tirar essa consoante, o M, e fazer só o mi. Porque aí eu já estou chegando mais próximo possível do que da música, ainda mais próximo. É muito importante que durante todo esse processo a gente preste muita atenção nas nossas sensações. Elas vão ser um guia excelente para que a gente consiga preservar a técnica do exercício para colocar lá na música. Agora que eu consegui colocar a melodia, consegui tirar lá a consoante, consegui aproximar as vogais da frase, aí eu coloco a frase efetivamente. Mas aí é que tem um segredinho aqui muito legal. Eu começo no exercício. Para quê? Para que o exercício me coloque dentro daquela condição técnica, dentro daquele comportamento técnico. E aí eu faço isso aqui. We are the champions.
Então eu sigo esse processo para que eu consiga executar lá em cima de uma maneira muito mais técnica, de uma maneira muito mais adequada. Aí depois que eu cheguei e consegui fazer isso, qual que é o próximo passo? Repetir isso várias e várias vezes até assimilar isso e até que a gente elimine totalmente o mau hábito vocal anterior e substitua ele por uma técnica adequada que eu treinei lá com os exercícios e agora estou conseguindo colocar na música. E também, claro, né? Pô, aí depois que eu fiz isso, aí eu posso também tentar arriscar aqui outras técnicas mais avançadas. Então cheguei lá, we are the champions! Quem sabe colocar um drive? We are the champions! Também pode ficar legal pra caramba porque nessa música combina, né? Então esse é o processo da reprogramação Full Voice, esse elemento do nosso método, do método Full Voice, que é pautado nesses 3 princípios da aprendizagem motora: a retenção, a generalização e a variabilidade. Eu sei que esse vídeo ele ficou mais denso, né, mais técnico, mas eu garanto para você, se você executar dessa forma e prestar bastante atenção nisso aqui, qualquer coisa, pô, ficou alguma dúvida, assiste de novo esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir assimilar muita coisa e perceber coisas na sua prática vocal que você pode mudar para deixar essa prática mais inteligente, para que você possa trazer justamente aquela técnica que você conseguiu no exercício para as músicas do seu repertório. Fez sentido todo esse processo para você? Se sim, eu tenho 2 convites aqui para fazer. Um vai para o público do Full Voice, que a gente sabe que são os cantores ou são as pessoas que querem aprender a cantar. Para essas pessoas, eu tenho um convite para conhecer a Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de treinamento e acompanhamento para quem quer aprender a cantar do zero ou aprimorar a sua técnica vocal a níveis extraordinários e impressionantes. O segundo convite é para aquele público que é o nosso público de professores de canto, fonoaudiólogos que trabalham com a voz cantada e também para aquelas pessoas que já cantam, têm experiência com o canto e querem começar a dar aulas de canto. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar para conhecer o nosso treinamento para professores de canto, o nosso treinamento em pedagogia vocal e o link tanto para a Mentoria Full Voice quanto o nosso treinamento em pedagogia vocal estão aqui na descrição desse vídeo. Curtiu esse conteúdo? Então já taca o dedo lá no like, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.